galera, tudo certo? Outro Se Liga no ar e hoje a gente vai falar de segurança online. Você toma cuidado ao baixar aplicativos ou acessar sites? Para conversar com a gente, eu convidei o professor Wagner Santos, que dá aula aqui no curso de Engenharia da Univap. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bom, professor, o governo está liberando diversos benefícios há alguns meses por meio dos aplicativos da Caixa Econômica. E vários são os golpes aplicados principalmente por meio de apps falsos, que pedem dados pessoais e tudo mais. Não só nesse caso, existe uma forma de saber se o app é ou não confiável ou oficial? Existe sim. Existem vários sites que fazem essa transição e fazem essa verificação, né? Uma das formas de você saber se o site é verdadeiro é utilizando uma plataforma na internet chamada de registro.br. Aí você, com essa plataforma, você consegue, através de HTTPS, né? registro.br/2/Ruiz, ou seja, aí a pessoa pode colocar o site que ele está tentando acessar e ele vai dizer qual é a procedência do site. Se esse site, qual é o registro, se esse site é governamental, se esse site é institucional ou não, e a pessoa da instituição ou do governo que é responsável pela manutenção ou então pela chefia, né, do grupo que gerencia esse site. Entendi. Então, no caso dos aplicativos, seria legal ir até esses sites, verificá-los e, de repente, verificar também se o aplicativo faz parte desse site, enfim, né? Exatamente. Bacana. E também não é de hoje que a gente recebe links por e-mail e agora também via correntes no WhatsApp, enfim, até nas outras redes sociais. Que cuidados a gente deve tomar ao clicar num link qualquer que enviam para a gente? Na verdade, os cuidados a serem tomados num link, você deve primeiro examinar qual é a procedência desse link que estão te enviando. Ou seja, e segundo, saber que instituições financeiras, instituições federais, instituições de ensino, normalmente não mandam e-mail com links para você poder selecionar. Essa é uma premissa básica, ou seja, principalmente instituições financeiras. Então, se você tem um problema com uma instituição financeira e ela está mandando um link para você clicar no link e acessar para poder fazer o acerto daquele problema financeiro que você está, isso já é um indício de que pode haver alguma fraude. Então, instituições financeiras, nunca clicar em nenhum link. Outros tipos de link, fazer a verificação do próprio link. Então tem como você pegar esse link e fazer a verificação desse link. O Google tem um site chamado Transparency Report. Esse site, transparencyreport.google.com. Se você fizer acesso nesse site, você consegue ver se aquele link que estão enviando para você, ele tem tendência maliciosa ou não. Link ou site, né? Pode ser. Então você submete e o Google vai dizer se aquele link ou aquele determinado site tem uma tendência maliciosa, ou seja, tem programas ali de hackers tentando invadir seu computador, tem algum cavalo de Troia, alguma coisa nesse sentido. Esse site da Google ele consegue filtrar alguns detalhes, mas óbvio que a gente tem que sempre ficar atento, né? Ele consegue pegar bastante itens, mas a premissa de você se resguardar e procurar a procedência, você investigar a procedência daquele determinado link ou site, isso é sempre bom fazer sim, antes de poder fazer o acesso. Ah, legal, vou anotar essa dica para não ficar passando apuro aí na internet, né? Pois é. Bom, e agora a gente vai falar do WhatsApp, que é um dos aplicativos queridinhos aí, acho que todo mundo usa, né? E muita gente que eu conheço acabou tendo o WhatsApp clonado ou hackeado, nem sei o termo correto. Existe um cuidado que a gente possa tomar nesse e em outros aplicativos que aumentem a nossa segurança ao utilizá-los? Sim. Na verdade, existem duas formas, né? Eu sempre digo que em segurança existe um procedimento que a gente chama o seguinte: a informação ela circula. Então, existe o que a gente chama de ciclo de vida da informação. Então, a informação ela pode ser caracterizada através do manuseio, primeiro,
depois do armazenamento, depois do transporte e depois do descarte. Então a gente precisa tomar cuidado com esses 4 itens ao trabalhar com uma determinada informação. No caso do WhatsApp, que é a pergunta que você fez, que você tem... Primeira coisa, uma pessoa pode clonar o seu WhatsApp ou o seu celular inteiro, você deixando o celular em determinados lugares, você pode esquecer o celular em alguma mesa, em alguma instituição, ou algum tipo de serviço, que você é um restaurante, assim por diante. Então, você esquecendo o celular pode ter uma gama de ser clonado. Para evitar isso, normalmente você deve utilizar o quê? Uma senha no seu aparelho. Então, a primeira coisa que você deve fazer é utilizar a senha no aparelho. Isso é interessante colocar sempre, e toda vez. Por que as pessoas normalmente muitas pessoas relutam em colocar senha no aparelho? Porque a segurança é chato. Então, toda vez que você for fazer qualquer procedimento no seu aparelho, você tem que digitar a senha. Então, as pessoas relutam com fazer isso. Só que é interessante você deixar a senha. E outra coisa, os celulares hoje em dia já têm o dispositivo biométrico, onde você pode desbloquear o celular com a sua impressão digital. Então, você coloca a impressão digital e aí ele desbloqueia o seu celular e você pode usar. Bom, a segunda parte da resposta à sua pergunta. O WhatsApp, ele tem um outro mecanismo, né, para quem quer utilizar o WhatsApp e não quer ser clonado. Eu digo que eu posso clonar via física, que é o que a gente falou no primeiro momento, e eu posso clonar via remota. Então, para você evitar qualquer problema com o WhatsApp via remotamente, você receber um link, aquele link clonar e assim por diante, é interessante você sempre fazer o que a gente chama de registro em 2 etapas. Então, você faz o quê? Você simplesmente pega o seu aparelho celular e faz uma configuração para que ele possa fazer 2 registros, ou seja, o registro da primeira senha, e o segundo é uma senha que é enviada para você ou por e-mail ou pelo próprio WhatsApp e assim por diante, para você poder aí digitar essa senha, e aí você digita essa segunda senha, aí sim você está apto a utilizar o serviço do seu aparelho ou do seu WhatsApp, no caso, que é o que a gente está conversando sobre ele, tá? Entendi. Então, em outros aplicativos eu acredito que tem esse tipo de autenticação, né, que eles chamam. Eu uso bastante o Instagram e já vi que tem, acho que chama autenticação de 2 fatores, né? Aí toda vez que você tenta logar no Instagram, chega um SMS para você com um código de verificação, não é isso? Exatamente isso. Ah, legal. Então, galera, por favor, né, vamos utilizar aí esses mecanismos que o próprio aplicativo nos dá, né, professor? E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, viu, Carolina, é que acontece muito o que a gente chama de homografia, né, ou códigos homográficos em segurança. O que significa isso? É que ele manda para você uma mensagem que tudo parece que aquela mensagem que foi enviada para você, ela tem uma autenticidade. Por exemplo, eu mando para você um site de um banco, né? Sei lá, vamos falar, o Banco do Brasil. Então, sei lá, www.bbb.com.br. No meio do caminho, o que os maliciosos fazem? Eles trocam uma letra desse link. Ou seja, sei lá, eu troco o B por uma outra letra muito parecida com o B, eu troco o B por um D, né, que é muito, muito similar, só que invertido, né? Eu troco o B por um D, por exemplo, eu troco, letra O, né, lugares onde tem letra O, no caso do Banco do Brasil não, mas num site onde tem letra O eu troco por 0. Então, esse tipo de prática é muito comum, e a pessoa, às vezes, olhando rápido, se você olhar rápido, você pensa que é um site que você visita no dia a dia, mas na verdade é ou o site ou o link, né, que você visita no dia a dia, mas na verdade aquele link é um link mandado, né, com segundas intenções. Entendi. Bom, agora vamos falar de compras. Eu adoro fazer compras pela internet e muito antes da pandemia já fazia. Mas esse tempo que a gente está vivendo fez com que muitas lojas físicas fossem fechadas e obrigou todo mundo, até os que não gostavam de fazer compras online, tivessem que optar por essa nova maneira de fazer compras. Existem cuidados que a gente pode ter na hora de fechar uma compra, por exemplo, já que a gente precisa passar RG, endereço, né, CPF e o número do cartão de crédito?
Olha, existem alguns cuidados, né? Existe uma prática interessante, né? Que os alunos conversam muito comigo. Eu conversando com os alunos uma vez, um site que os alunos orientados de uma disciplina que eu dou na engenharia, na área de segurança, eles me mostraram um site onde você consegue simular toda uma documentação de uma pessoa como se ela existisse, só que aquela documentação é toda falsa. Então, por exemplo, eu quero gerar um CPF, eu gero um CPF. Eu quero gerar um RG, eu gero um RG. E aí o que o pessoal pode fazer? É gerar um CPF, já que estão sendo pedido, e colocar naquele site e verificar qual é o comportamento daquele site mediante aquela documentação que você colocou. Eu sempre oriento o seguinte, eu acho que isso não é uma boa prática. A melhor prática, né, quer dizer, não é uma boa não é a melhor prática, né? A melhor prática é você tentar investigar aquelas empresas que estão tentando vender aquele determinado serviço. Ou então, por exemplo, fazer empresas conhecidas, tá? Eu não estou ganhando nada aqui para representar, mas, por exemplo, lojas americanas, né, por exemplo, Casas Bahia, todas essas empresas e outras, elas têm sites, mas esses sites eles são conhecidos. Então é interessante você pegar e acessar sites de instituições que sejam conhecidas. Ou o site de instituições não conhecidas, você pode também ver as reclamações que tem, né? Então tem outros sites que trabalham com reclamações de empresas. Então você vê o seguinte, só que tem uma estatística que diz o seguinte, né? Quanto maior a empresa, às vezes as empresas mais famosas, elas têm um número maior de reclamações. Só que aí você fala para mim, Wagner, mas se ela tem um número maior de reclamações, e uma empresa às vezes não tão conhecida tem um número menor de reclamações, isso não é um ponto facultativo para eu poder dizer que eu tenho segurança lá ou não. Então, qual é a boa prática de você fazer a verificação disso? É fazer o cheque daquelas reclamações que foram feitas e quantas delas foram atendidas. Existe estatística disso, inclusive pela Google, naquele site da Transparency Report que eu falei. Tem lá um link para você poder verificar, né, se as reclamações feitas por aquelas empresas e quantas reclamações elas foram atendidas. Então significa o seguinte, ter reclamação não é o problema, né? Qualquer coisa pode dar errado em qualquer lugar, em qualquer instituição. Agora, o problema é como que a empresa tratou aquela reclamação e como que ela resolveu. Então, aí precisa ver essa estatística. Então, quanto mais soluções a empresa deu, maior é o crédito que aquela empresa tem, maior é o crédito que aquele link vai ter no mercado. E quanto menos a empresa deu soluções, ou então não mostrou transparência da solução que deu, menor fica sendo o crédito. Então o ranking dessas empresas vão lá para baixo. Então se você procura um link desse no Google, quanto mais embaixo ele tiver, pior é a confiabilidade desse link. Bom, professor, muito obrigada pelo esclarecimento dessas dúvidas. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui um canal, uma rede social, para que as pessoas que tenham vontade de fazer engenharia da computação ou que tenham outras dúvidas possam conversar com o senhor. Tá. O canal mais comum que a gente costuma usar é o nosso e-mail, wagner@univap.br. Então, através desse e-mail, você pode usar, ou então no meu Instagram, né, que é Wagner Santos D. E aí, com arroba no final, que é o endereço do Instagram. Combinado. Muito obrigada novamente, professor. Até outro bate-papo aqui com a gente. Obrigada mesmo por ter participado. E você que está aí em casa assistindo a gente, se quiser saber sobre os outros Se Liga, se quiser acompanhar tudo que acontece aqui na TV Univap, siga a gente nas redes sociais, @TV Univap no Instagram e TV Univap no Facebook e no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.